Efésios 4:14. Que fala algo muito interessante. Se você puder hoje, fica com a Bíblia perto de você. Se você tiver um caderninho para anotar, também anote. Nós vamos passear muito pela palavra de Deus hoje. E aí fala o seguinte aqui. Efésios 4:14 diz assim: e não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É tão interessante que existem pelo menos algumas chaves nesse versículo, mas uma eu quero evidenciar, e depois uma segunda. Mas a primeira, que é uma chave para você crescer, é algo que vai impulsionar o seu crescimento com Deus. Porque, gente, crescimento fala de maturidade. Maturidade fala de acesso. Eu já falei aqui várias vezes que nós, muitas vezes, não experimentamos de coisas que Deus já separou para a nossa vida, que são nossas, por falta de maturidade para acessar elas. Né? Nós aqui que somos mães, temos filhos menores, nós sabemos que tem algumas coisas que o nosso filho menor não pode ter acesso, né? Não pode ter acesso. Então, por que Deus ele deseja que a gente cresça? Porque existem algumas coisas que dependem do nosso crescimento. E é tão interessante que eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos já, meu Deus, e eu tenho uma de 6 anos, e a diferença das duas, elas são filhas, elas recebem a mesma educação, elas recebem o mesmo amor, mas o crescimento difere muito daquilo que elas vão receber minha e do Telmo, de mim e do meu marido. Eu estava meditando nisso. A Vitória, enquanto tem acesso a outros lugares, né, a gente já tem mais uma confiança de botar mais responsabilidades na mão dela. Inclusive, eu já posso abrir mais o meu coração para a Vitória e dizer: filha, me ajuda nisso. A Bela ainda é uma criança que requer de mim muito tempo, muita dedicação, mas a Bela não se importa se eu estou triste ou não estou, a Vitória já percebe. E a gente percebe que o crescimento cristão, ele faz exatamente isso. Você se relaciona com Deus de uma forma diferente, mais madura. Você começa a olhar para Deus, não só como aquele Deus que vai, né, responder todas as tuas orações, que vai fazer tudo o que você quer, que você vai viver a vontade de Deus, entre aspas, mas é a sua, mas você chama a sua vontade de vontade de Deus. E aí, você não consegue olhar para esse Deus, olhar para o que Deus está chorando. Você não consegue ver as coisas que rasgam o coração de Deus na sua cidade. Talvez você está tão preocupada com o seu umbigo, com as suas preocupações, e você começa a se relacionar com Deus a nível de uma criança imatura. Muitas vezes a Bíblia fala aqui em Efésios, levada, empurrada por ventos de doutrina. Isso quer dizer, qualquer pessoa te enrola. Não existe um crescimento, não tem um entendimento. Gente, eu lembro de quantas vezes, há anos atrás mesmo, tantos ventos de doutrina passaram por mim e pelo Telmo. Tantas pessoas. Eu lembro quando nós estávamos lá na igreja, no meio da favela, e já acontecia algo muito lindo dentro daquele lugar. A presença de Deus era muito forte lá, e Deus fazia coisas incríveis. E eu lembro que um dia veio um grupo de pessoas e foram na minha casa. Eles não eram daqui da cidade, eram de outra cidade. E eles falaram: uau, ouvimos falar o que Deus está fazendo no meio de vocês, que lindo. Mas ele começou a falar assim: mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa ser tão radical assim. Naquela época nós estávamos muito radicais, e radicais fala de raiz. Tem épocas que nós precisamos ser radicais, sim. Isso enraiza a nossa vida, isso não deixa nenhum vento mover. E
E aí aquelas pessoas começaram a querer infiltrar sutilmente coisas e palavras, e eu, na hora, a minha antena, sabe quando a sua antena, a mulher tem uma antena, né? A minha antena assim levantou, abriu, e eu comecei a detectar heresia. E eu olhava assim, a gente, né, com o marido, não sei você, mas um olhar basta, não é? A gente só dá aquela olhada assim, e parece que falou uma frase inteira. E o Theo também começou a perceber, e a gente começou a sair, né, desse lugar ali, daquela conversa, e eles tentando de todas as formas incutir isso na nossa mente. E não foi só esse grupo de pessoas, várias outras pessoas vieram. Eu lembro de um cara que falou assim para mim, olha, tomara que não dê polêmica isso, em nome de Jesus, mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, nós temos grandes revelações de Deus, Deus se revela a nós. Eu falei, uau, que bênção, que legal, eu fico muito feliz. Pois é, mas assim, eu bebo uísque, conhaque, caio de bêbado. Ele assim, bebo muito, e continue, Deus. E eu falei, aí ele falou assim, porque você pode beber, sabia que você está livre para beber? Sim, eu sei que eu estou livre para beber, mas eu não quero. E ele tentou, não, mas é que você é livre, você pode, isso não é pecado. Eu falei, eu sei, ainda que Deus dissesse, pode beber, eu não vou beber, porque eu não quero, faz mal. Eu sou filha de pai alcoólatra, eu sei o que o álcool pode fazer com uma família, o que pode fazer com um homem, eu não quero. E eu lembro que esse cara começou a incutir aí na mente de muitas pessoas que poderiam beber, algumas caíram. Depois de um tempo foi se descobrir o que estava por trás desse cara. E aqui Efésios está falando justamente isso. As crianças, elas têm uma característica, elas acreditam em tudo que falam para elas. Por isso que a gente precisa filtrar quem os nossos filhos ouvem, filtrar o que eles estão ouvindo, cuidar. Cuida mesmo da professora da escola, conversa com ela, seja uma mãe presente. Eu mesma estou lá, a professora me conhece. Estou lá todos os dias na porta da professora conversando. Nós precisamos ser presentes. Por quê? Porque a criança ela é levada. E aqui Deus está comparando aqueles que não cresceram, que ainda são imaturos. Cuidado, porque eles podem ser levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa pode levar eles a se corromper, a se perder. Então, um dos motivos do crescimento é que você não se perca. E aí nós olhamos para a igreja brasileira e nós vamos ver tantas palavras, e talvez até uma liderança que deseja que todos ainda fiquem como crianças, para que sejam manipulados. E a verdade é que o Espírito Santo está chamando você, para você ser emancipado no Espírito, para que você ouça a voz de Deus. Sabe de uma coisa? Quando castram o seu ouvido espiritual, você perde a voz. Já viu como é que funciona a situação de um mudo? O grande lance do mudo é que muitos mudos, eles sabem falar, mas eles não ouvem. Então, o não ouvir castra a voz. Olha que interessante isso. A gente vê muitos líderes que dizem assim, não, você não precisa orar, eu vou orar para você. Ou diz assim, vem aqui na quinta-feira na oração forte. Você não precisa ter vida com Deus, porque a minha oração é forte. É essa oração que vai destravar a sua vida. Sabe, isso é uma mentira. E quando as pessoas conseguem castrar os ouvidos espirituais, onde as pessoas não ouvem mais a Deus, não caminham mais com Deus, elas começam a ficar mudas, elas calam a voz profética, porque quem não ouve não fala. E aí o crescimento que era para estar acontecendo, um crescimento natural de alguém, começa a ser castrado, e essa pessoa começa a ficar infantil. Essa pessoa, e a coisa mais triste que você pode ver às vezes é um adulto com uma mentalidade infantil. Um adulto que não se desenvolveu, que não cresceu. Outro dia mesmo eu estava observando, tem mulheres de 40 e poucos anos que parecem meninas de 15. E você vai ver meninas de 15 que parecem já são mulheres de 40. Porque é uma maturidade que vem o reino de Deus. Ele não tem apesar de Deus respeitar também as idades, né? Eu lembro que quando eu fiz 40 anos, deu um boom na minha vida. Eu falei, Deus, no meu aniversário de 40 anos, tanta coisa, tanta mudança foi. E a gente vai ver que realmente, né, Moisés, alguns homens e mulheres de Deus, Deus respeitou até o tempo deles. Mas essa maturidade que eu estou falando, esse crescimento que Deus está trazendo, é um crescimento que vem a partir da primeira chave,
que é você ser parecida com Jesus. Quando você é parecida com Ele, está falando aqui, ó, em vez, né, ó, ele fala aqui, em vez disso, tal, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Cada vez mais parecidos com Jesus. Quando você busca ficar mais parecido com Jesus, é uma chave de crescimento para a sua vida. E como é que a gente fica parecido com alguém? Fala para mim, como é que você fica parecido com alguém? Você precisa andar junto. Quando você anda junto, você fica parecido. E Deus está falando, anda junto comigo, fica parecido, porque eu vou fazer você crescer. Emocionalmente, Jesus era muito maduro. Você vai ver Jesus passando por situações emocionais que Ele passou por níveis de rejeição que muitos de nós não suportaríamos. Eu estava lendo sobre Davi. Davi passou por níveis de rejeições antes de chegar ao trono, que talvez nós não suportaríamos. E muitas vezes nós dizemos assim, ai amém, eu quero crescer. E Deus manda a rejeição. Aí você, ai, e Deus fala, calma, ela não vai aguentar a rejeição agora não. Entende? Você vai se tornar parecido com Cristo. Aí você pensa assim, ó, claro, Jesus andava mansamente. Jesus dizia, paz seja convosco. Mas Jesus virou mesa. E outra coisa, Jesus foi perseguido. Jesus foi caluniado. Jesus foi rejeitado. Ser parecida com Jesus é também ser rejeitada, caluniada, perseguida. Mas a gente esquece. E Jesus ainda falou, Ele foi tão claro, olha, Jesus amava falar em ilustrações. Eu acho maravilhoso isso, como Jesus tinha uma maneira simples de trazer o evangelho tão profundo. E através de ilustrações tão grandes, Ele falou assim um dia para os discípulos, olha, o dono da casa, se o dono da casa está sendo mal visto, estão falando mal dele, quem dera também que eles estão morando com ele, vai acontecer a mesma coisa. E Ele falou isso para os discípulos, entenderam? Porque se vocês estão comigo, o que está me afligindo, você está parecido comigo, você vai começar a viver o que eu estou vivendo. Uma vez, há anos atrás, eu estava orando assim, bem despretensiosamente, mas apaixonada por Jesus. Eu quero andar onde o Senhor andou. Eu quero. E Deus falou assim, senta aí que nós vamos conversar, porque eu vou começar a te falar onde eu andei. E aí eu me vi como Pedro, que amava participar das multiplicações, dos montes da transfiguração, mas na hora da cruz correu. Fala muito de quem nós somos. E ser parecido com Jesus vai trazer muitas vezes rejeições, perseguições para a nossa vida. Eu sei que esse evangelho aqui é duro pra caramba, difícil, mas ele é verdadeiro. Ele é capaz de curar a sua vida. E fala mais ainda. A outra chave que eu encontro para o crescimento, não sei se você está anotando aí, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz ali ainda, ó, e Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem que faz? Ele. Ele faz que o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Uau! Quando eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, eu ajudo o outro a crescer. Quando você é exatamente aquilo que Deus chamou você para ser, você é instrumento de crescimento para a vida do outro. É tão interessante que eu estava me questionando a Deus, falei, Deus, acho que todo mundo passa por isso, vontade de desistir, né? Todo mundo passa, será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso? Esses dias eu estava desesperada em casa, não faz muito tempo, e eu comecei a colocar a minha vida numa balança, o que eu estava fazendo numa balança. Eu comecei a colocar as reuniões de quinta numa balança, eu comecei a colocar a minha vida aqui nessa igreja numa balança, eu comecei a colocar as minhas viagens para ministrar numa balança, eu comecei a colocar o Casa de Isabel na balança, eu fui começando a colocar tudo, e eu falei assim, Deus, eu só quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu falei assim, eu estou a ponto de entregar, eu estou ao ponto, Senhor, muitas vezes até de desistir. E foi tão lindo quando eu me assentei ali naquela hora e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. As coisas das quais eu devia estar mais presente e aquelas das quais eu deveria estar mais ausente. E eu falei, mas eu queria desistir disso. Geralmente aquelas coisas que causam mais dor na gente são aquelas que Deus quer que a gente esteja.
E Deus falou assim comigo: filha, mas se você não funcionar, outras partes do corpo não vão poder crescer, não vão funcionar. E aí eu olho para tantas mulheres paradas, paralisadas muitas vezes. Eu olho para elas e me entenda, eu não estou falando que você precisa fazer algo muito importante, não é isso. Talvez o que Deus queira de você, que você fique dentro da sua casa, com a sua família, e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer a partir desse lugar. Não entenda como algo grandioso, mas aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu temo de muitas vezes também o meu crescimento não está funcionando, ele não está sendo, porque eu não estou ao lado de pessoas que estão funcionando corretamente no corpo. Já pensou nisso? Será que você pode avaliar as pessoas que estão ao seu lado? Você acredita que essas pessoas estão funcionando aonde Deus chamou elas para funcionar? Você acredita que você caminha com pessoas que estão ajustadas no corpo e funcionam de uma forma perfeita e que causam um crescimento na sua vida? Lá em 2 Pedro 3,17 fala algo tão interessante. Ele fala assim: amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora para sempre, amém. Ele fala de níveis de crescimento, que é em graça, conhecimento de Jesus. Crescer na graça. O que é crescer na graça? É tão interessante que quando Deus restaurou a minha vida anos atrás, em 2002, quando falava em graça, eu dizia assim: graça. Ai, eu recebi uma graça. Eu até assim... E graça nada mais é do que favor imerecido. Mas para um religioso de berço, para uma pessoa que está sempre na igreja, graça é graça. Ele se sente tão santo, ele se sente tão correto, ele está sempre na igreja, ele participa dos cultos. É tão difícil ter o entendimento da graça para quem nunca se sentiu assim: eu preciso dela. Todos nós carecemos da graça, mas infelizmente na religião nós muitas vezes nos abstemos de entender o que é a graça de Deus. E eu lembro que foi quando aconteceu algo na minha vida, que eu tive que passar por um processo de ser perdoada pelas pessoas, ser perdoada por Deus, mas eu não conseguia me perdoar. Você já passou por isso? As pessoas te perdoaram, Deus te perdoou, mas você entra num lugar que você não consegue se perdoar. Tipo assim: Deus, por que aconteceu isso? Por que eu permiti que isso acontecesse? E eu entrei num vale profundo, num poço profundo de tanta crise na minha vida. E um dia, eu ganhei um livro. Preste atenção nos livros que você ganha, porque são verdadeiras mensagens de Deus para a sua vida. Quando eu compro um livro, ok, é maravilhoso, mas quando eu ganho um livro, eu falo: uau, Deus está querendo falar algo comigo. E eu ganhei um livro que, se eu não me engano, estava escrito assim: nas garras da graça. E era como se uma mão segurasse alguém. E Deus falou assim comigo: segura nas garras da graça, que ela vai tirar desse poço profundo. E eu comecei a conhecer a graça de Deus, que é um favor imerecido. E quando você está agarrado na graça, você não julga mais ninguém, você já não anda mais conforme o que os homens andam, você anda com um padrão do céu. A graça tem o poder de mudar a tua visão sobre o que está acontecendo. Ela te deixa mais leve. A graça é aquele tipo de coisa que fez Jesus dizer para aquela mulher: ninguém jogou uma pedra para você, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. A graça te dá um poder de transformar vidas de pessoas. A graça te faz crescer como humano, como pessoa, como gente. Às vezes você é um ser espiritual insuportável, ninguém te suporta. Você anda com as asas para trás, entra dentro da igreja, o santo, graça, não preciso dela. Você é chato, você tem sempre uma objeção contra alguém, você sempre tem uma precaução. Cuidado, às vezes essas precauções são prisões, grilhões de religiosidade. Seja leve. Dá para dar uma mexida aí no ombro, assim, em nome de Jesus. Talvez você está carregando pesos, pedras. Larga. Encontra a graça, cresce na graça. A graça é aquilo que vai fazer você crescer e ser parecida com Jesus. Você não merecia estar onde você está.